Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado e hoje eu trago o terceiro vídeo dessa nossa série que é um sucesso graças a vocês, de histórias de sobrevivência, relatos de sobrevivência, histórias que nos trazem conhecimento na prática e nos fazem ficar mais preparados. Hoje eu vou trazer para vocês um documentário do Netflix, um documentário fantástico, onde conta a história de um acidente aéreo, onde 4 crianças sobrevivem a acidente aéreo no meio da Amazônia e todo o decorrer do processo de busca, para descobrir se elas estão vivas, se elas não estão vivas após a queda. Então, primeira coisa, dá o like, se inscreve no canal, dá esse apoio para nós e vamos agora a essa história espetacular. O avião, ele saía de uma tribo indígena em destino à capital da Colômbia e nesse trajeto ele cai e nesse acidente morre o piloto, o líder indígena e morre a mãe e sobrevivem 4 crianças. Uma menina de 13 anos, uma menina de 9, um menino de 4 anos e um bebezinho recém-nascido de 11 meses. Após a queda, e o exército então manda um grupamento de comandos para tentar localizar o acidente, localizar o avião. Ao mesmo tempo, alguns indígenas, rastreadores, começam a fazer essa procura e acabam encontrando esse avião dentro da mata. E começam a fazer uma série de perícias no avião e chegam à conclusão de que não encontravam nenhum tipo de indício de que as crianças tinham morrido na queda. Então eles começam a fazer uma série de averiguações, de procuras, até eles então chegarem à conclusão que essas crianças poderiam ter se deslocado para outros locais dentro da floresta. Então uma grande força-tarefa do exército é destinada a essa busca. O que é mais interessante nessa história toda? Existe na Colômbia grupos armados que ficam dentro das florestas. Esses grupos, eles também traziam insegurança para o grupo, né, para os militares, então eles também tinham que estar atentos. Ao mesmo tempo, eles tinham que encontrar as crianças, mas não queriam chamar a atenção dos narcos. Então, eles ficavam nesse dilema, enquanto o modelo aplicado pelo exército de busca era um modelo, eles andavam na mata em fila, os indígenas, eles optavam por abrir mais o leque, pensavam como as crianças, tentavam mudar o trajeto, sair das rotas principais de trilha, e tinham uma visão muito mais acostumada àquele ambiente da mata, né? Após um grande período de busca, chegaram à conclusão, o exército chegou à conclusão que ele precisava de mais força dos indígenas. Isso foi muito bonito na série, vocês vão reparar isso, porque os indígenas têm um receio muito grande das forças armadas. Eles têm um histórico de atrito entre eles, então os dois lados não confiavam muito bem um no outro e eles tiveram que botar isso de lado para encontrar. Então, no total, foram 230 homens envolvidos no processo, mais ou menos 150 militares, 80 indígenas que se voluntariaram, vindo de cidades, com a intenção realmente de dedicar aquele tempo à busca das crianças. As crianças, elas deixaram alguns instrumentos, algumas coisas, então eles começaram a encontrar aquilo, achar o rastro, mas era muito difícil encontrar. Então eles começaram a enfrentar desafios que ultrapassavam apenas uma questão de busca. Começavam a achar que a natureza influenciava, que a floresta não queria devolver as crianças, começaram a se entregar à religião deles. Ao mesmo tempo, os militares católicos encontravam um atrito religioso porque pensavam diferentes, até que eles percebem que se eles realmente não se unirem, e essa hora do documentário é muito bacana, porque são imagens reais e relatos reais das pessoas envolvidas, e aí eu faço um parênteses para contar a história de um garoto que com 12 anos ele foi pego por um grupo terrorista, foi recrutado, levado para um indígena, levado para trabalhar junto, fazendo uma série de situações aí ruins, e ele foge desse grupo e volta para sua tribo com 17 anos, e aí se voluntaria a tentar encontrar as crianças. Então é uma superação que a gente repara que não era só encontrar as crianças, é algo que uniu a nação, é algo que fortaleceu e gerou respeito. Embora você tenha uma religião diferente da minha, você está aqui me ajudando, embora você tenha uma cultura diferente da minha, você está aqui me protegendo, e isso ficou muito visível na série, sabe? A partir de agora, pessoal, eu vou te dar alguns spoilers, então aquele que não assistiu, que quer assistir, pare aqui, dá o like, e depois volta e termina de assistir, porque aqui eu vou comentar algumas coisas relacionadas a como as crianças, sim, elas sobreviveram, elas foram encontradas, as 4 crianças, e a importância de você preparar seus filhos, de você preparar para as dificuldades e para os perrengues que a vida às vezes pode colocar de forma
surpreendente. Então, além das crianças terem sobrevivido, elas foram encontradas depois de 40 dias na mata, sem água, sem comida, sem nenhum tipo de ferramenta. E então, logo que o avião cai, eles percebem que as malas estavam mexidas como se alguém estivesse procurando coisas na mala. E a menina mais velha, de 13 anos, ela adota uma posição de liderança do grupo, onde ela forma abrigos, ela deixa rastros de propósito para as pessoas encontrarem, para eles saberem o caminho de volta também. Ela tenta alimentar os irmãos com água da chuva, ela improvisa uma vara de pescar, ela consegue pescar na beira do rio, e é muito legal isso daí, porque mostra ao mesmo tempo o desespero, mas mostra que na dificuldade existe a criatividade e o empenho, porque eles pegam o peixe e comem cru, eles não têm nenhum tipo de recurso, até as folhas de bananeira, de palmeira que eles pegam para poder fazer um abrigo, a menina arrebenta no dente, porque ela não tinha absolutamente nenhuma ferramenta. Mas a imagem das crianças ao serem resgatadas é de fraqueza. Os médicos falam que o irmão de 4 anos provavelmente não aguentaria mais 1 ou 2 dias, porque ele já estava realmente nas últimas. O bebezinho recebeu a prioridade. É até uma cena emocionante, que a menina mais velha, ela se pega no momento onde ela pensa em abandonar os irmãos e chega a se afastar dos irmãos na intenção de querer salvar a própria vida. E aí, depois de alguns minutos, ela se arrepende e volta e retoma aquele processo de líder, né, de proteção dos irmãos. Uma história muito bonita, de superação, de crescimento, de união, não só das irmãs, dos irmãos ali, mas de toda a Colômbia, de toda a região, do exército, dos indígenas. E ali fica muito visível a diferença cultural, a diferença religiosa, a diferença de pensamento, de criação. Mas é importante a gente entender, como nação brasileira, crescer com essa situação de que não importa como você pensa, e sim que nós encontremos coisas que nos façam iguais. A pátria, os interesses, a prosperidade. Então, pessoal, esse é um documentário fantástico. Eu indico a todos vocês que assistam, que mostrem para os seus filhos a explicação. A avó da criança indígena passou uma série de conhecimentos com relação ao tipo de fruta que se pode comer, com relação ao tipo de ambiente que ela deveria ter, tomar cuidado na Amazônia. Então elas foram treinadas, elas foram preparadas para sobreviver nesse ambiente muito cruel, muito fechado, chovia muito, muita umidade, num espaço grande, e é uma história realmente fantástica. Então eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, curte, e o mais importante, seja sempre forte.